Reforma tributária. Então nós temos imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. Quem produz, a indústria que produz, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre operações financeiras, imposto de importação, COFINS, PIS/PASEP. Então, todas essas espécies tributárias precisam ser repensadas num modelo sistemático que considera a economia como um todo, no seguinte sentido: menos tributo é mais dinheiro circulando na economia. Além disso, uma reforma administrativa vai fazer com que aconteça, ou espera-se, uma diminuição no gasto público. Então, precisa-se de menos, deixa-se mais para o particular da propriedade, que é do particular, que é ele que produz, e reativa-se a economia. Então, a reforma tributária e a reforma administrativa são reformas que necessariamente precisam ser pensadas em conjunto. Coisas simples, que precisam sair dessa esquizofrenia, por exemplo, na parte da reforma tributária. Que tipo de esquizofrenia? Olha, você tem proibição ao confisco. Confisco, o cara vai lá, o Estado vai lá e pega algo de um modo absolutamente abusivo. Isso ainda acontece. Esse, aliás, é o ordinário, comum. Então você tem empresas e empresários enfrentando situações como multas por obrigações acessórias que muitas vezes ultrapassam até os 100% do valor devido, da obrigação principal, do tributo. Você tem inúmeras situações de incerteza jurídica quanto ao modo que vai ser tributado aquele fato econômico. Então, assim, reforma tributária, reforma administrativa, tem que ser algo pensado em conjunto. De um lado, aquilo que entra no Estado, o faturamento do Estado, né, a receita. Podemos nomear de várias formas, e daí vai ter as picuinhas técnicas, jurídico-fiscais, contábeis. No outro lado, questão administrativa. É inadmissível você ter vantagens excessivas no alto escalão do funcionalismo público. Porque isso vai fazer o quê? Com que aquela pessoa que trabalha bem dentro do serviço público, ela se sinta não reconhecida, porque a outra pessoa, o seu colega, também trabalha no serviço público, só que de modo muito menos eficiente, ganhando a mesma coisa ao final. As pessoas já começam ganhando demais, não tem uma escala. É dissonante de toda a estrutura do setor privado, o sistema de remuneração dos altos escalões. Então, de um lado você tem as despesas, reforma administrativa, de outro, faturamento, as receitas. É necessário pensar sempre em conjunto. Mas a questão é, quem vai fazer toda aquela força necessária para conseguir movimentar todas essas reformas nesse sentido? Quais são essas pessoas que hoje em dia têm a possibilidade política de conseguir fazer isso? Será que existem? Ou será que ainda continuaremos a sermos uma eterna colônia no sentido de explorados e manipulados facilmente pelo capital estrangeiro?